As minhas reflexões iniciais, para começar o debate, primeiro é reconhecer que a arbitragem, que não é um instituto propriamente novo, nem no Brasil, nem no mundo, né, como nós sabemos, aqui o impulso maior foi com a lei de arbitragem, que completou recentemente 25 anos, né, e, posteriormente, com o reconhecimento da constitucionalidade da arbitragem no Brasil. Demorou para o Supremo acabar reconhecendo, né, que culturalmente nós tínhamos uma dificuldade de entender que solução de conflitos pode ser efetuada por outro meio que não o meio oficial, que não o meio do Poder Judiciário. Então, a mudança foi concomitante ao reconhecimento da constitucionalidade, veio também o início de uma mudança de mentalidade que até recentemente culminou com a disciplina obrigatória nas universidades, né? Isso também implica numa mudança, numa alteração, num reconhecimento de mentalidade para os juristas brasileiros. E também, mais recentemente, com a reforma da lei de arbitragem, na verdade, Fernando, uma ampliação da lei. Eu tive a honra de presidir a comissão de juristas, como o presidente Arthur Lira mencionou. Ele era presidente da CCJ, nós trabalhamos muito juntos. O projeto da lei de arbitragem foi o único que eu vi e que acompanhei, que iniciou de um jeito e terminou do mesmo jeito no parlamento pelas duas casas, o que é muito difícil de acontecer, dado que foi muito consensuado o projeto, foi muito trabalhado, e os aperfeiçoamentos que vieram efetivamente ampliaram o escopo da arbitragem, fortaleceram o escopo da arbitragem. Se eu pudesse fazer, inclusive, uma nota de rodapé nessa parte, eu diria que o STJ, e não é por outro motivo que eu presidi essa comissão, o STJ é o maior garantidor e incentivador da arbitragem no Brasil. Foram as suas decisões que, a partir do reconhecimento da constitucionalidade, foram as decisões do STJ que foram paulatinamente construindo o Instituto e fortalecendo o Instituto no Brasil. Nós temos, portanto, com esse brevíssimo histórico aí, passando muito rapidamente por essas fases, hoje nós temos uma arbitragem consolidada no Brasil, é um caso de sucesso no mundo, um dos maiores em montantes e valores envolvidos, é um dos maiores centros do mundo que realiza arbitragem, e por isso mesmo desperta, claro, muito interesse, tanto da comunidade econômica quanto da comunidade jurídica. Eu vou concluir com 2 pontos para início do nosso debate. O primeiro, a arbitragem, assim como a mediação, que também foi fruto da nossa comissão de juristas que iniciou esse trabalho, o marco legal é de 2015, tanto uma quanto a outra, elas não crescem à sombra do Poder Judiciário ou da jurisdição estatal. Muito ao contrário. Não há competição entre as duas formas de resolver conflitos, elas se somam e mutuamente se auxiliam. Então, o que lá atrás existia de rivalidade, hoje eu tenho certeza que a grande maioria dos juízes percebe que não existe mais. Quando há algum tipo de nulidade, é o Poder Judiciário quem define. Então, a arbitragem ela tem o seu rumo, tem a sua finalidade, com a sua especialidade própria, né? De modo que não há competição, há sim um auxílio mútuo e um reconhecimento mútuo por parte dessas duas formas de prestar jurisdição. E o segundo lugar, eu acredito que há necessidade de aperfeiçoamentos no Instituto. Não há dúvida que há. Tanto que nós fizemos a ampliação da lei e nós trabalhamos para a efetividade da arbitragem. Eu, sinceramente, acredito
que não há necessidade de lei para esses aperfeiçoamentos. Eu acredito que o que nós já temos de instrumento, de funcionalidade da arbitragem, ele é suficiente para que nós façamos esses ajustes. E eu digo isso porque qualquer mexida na lei, como é um instituto hoje que consta de contratos de obras de grande infraestrutura, de montantes elevados, de valores elevados, qualquer mexida na lei traz insegurança jurídica, traz um burburinho muito grande para as relações jurídicas privadas. Então, eu acho que a maioria das comunidades jurídicas no mundo evitam a mexida na lei para justamente não causar alvoroço, tanto nas relações privadas, quanto também agora com a arbitragem do poder público, que é muito e frequentemente utilizada. Então, eu acho que precisa de aperfeiçoamento, nós temos que ver. Aliás, temas que já foram debatidos, eu já vou encerrando aqui, temas que já foram debatidos quando da comissão de juristas, que nós tiramos os consensos da lei, lá se trabalhou isso. A relação fechada de árbitros, é preciso que as próprias câmaras criem fórmulas de contornar isso, o custo da arbitragem, a elevação do número de anulações judiciais, tudo isso é tema que não precisa de lei para regular, é preciso fazer uma autocrítica, verificar que é preciso aperfeiçoamentos e trabalhar nos aperfeiçoamentos. Eram essas as minhas impressões iniciais, apenas suscitando alguns temas para o debate. Obrigada, ministro. Essa fala inicial já nos remete a muitas reflexões. Convido agora o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael de Assis Horn. O senhor tem 5 minutos para a sua fala inicial. Muito bom dia. É com um sentimento de satisfação e honra que represento aqui a OAB, o nosso presidente Beto Simonetti, este primeiro painel do seminário, que é fruto de uma parceria com o Grupo de Comunicação Poder 360, que cumprimento e saúdo na pessoa do seu diretor, Fernando Rodrigues, cumprimento que estendo também à nossa presidente da mesa, Fabiane Oliveira, e dizer aqui do meu entusiasmo de estar dividindo um espaço com duas ilustres figuras, o ministro Luiz Felipe Salomão e o estimado colega, professor Dr. Heleno Torres. O professor Heleno é um grande jurista do campo do direito financeiro e tributário, com uma vasta experiência em produção de trabalhos científicos sobre federalismo federal e reforma política. Enquanto o ministro Salomão além de um grande parceiro da advocacia, é talvez uma das figuras mais centrais para a manutenção da grandeza do Poder Judiciário nos dias de hoje. Tanto que sua participação no dia de ontem, trazendo novos paradigmas para o Poder Judiciário nesse pós-pandemia, tem sido elogiado por todo o meio jurídico nacional. Além disso, divido aqui o espaço com a companhia do meu amigo, colega, hoje sempre ministro César Rocha, e com 2 diretores da nossa Comissão Nacional de Arbitragem, doutor Daniel Nogueira e doutor Lio Vicente Bocorni. Aliás, Daniel Nogueira, que seguirá aqui representando a Ordem pelo seu conhecimento neste debate importante, e peço permissão, na sequência, para me retirar por conta de compromissos institucionais. E a Ordem participa aqui deste evento com a convicção de que aqui sairão não apenas grandes contributos para o amadurecimento do tema arbitragem em nosso país, como também para o sistema de justiça. Partimos de uma premissa sobre a qual acredito que todos estão de acordo. A segurança jurídica e o fenômeno da desjudicialização são indispensáveis para o desenvolvimento da nossa nação e a efetivação do acesso à justiça. Historicamente, a arbitragem aparece como uma importante estratégia de solução de conflitos da modalidade extrajudicial. E seu caráter privado eleva a importância da autonomia das partes para decidir a melhor forma de composição do conflito que lhes contempla. A promulgação do Instituto foi uma evolução no Brasil, sobretudo em termos de resolução de conflitos no campo empresarial. Para além disso, possibilitou o descongestionamento dos tribunais e tende a reduzir a cultura da sentença ainda tão presente em nosso país. Este ano, a Lei de Arbitragem completa 26 anos, e desde então o Instituto ganhou corpo e protagonismo, sobretudo
com a grande interlocução entre o setor privado internacional e o mercado brasileiro. E nesta quadra, o Superior Tribunal de Justiça tem assumido o protagonismo de aperfeiçoar sua jurisprudência com um alinhamento de doutrina à experiência internacional, sem deixar de lado sua originalidade soberana. E o STJ, que homenageamos aqui na pessoa do ministro Salomão, tem garantido a segurança jurídica e a previsibilidade, além de intervir, quando necessário, para corrigir eventuais condutas prejudiciais de árbitros, partes, auxiliares e advogados. Por outro lado, a Ordem dos Advogados também possui participação ativa no tema, pois a Ordem sempre apoiou institucionalmente a arbitragem e enfatizou o papel que nela deveria desempenhar. Por meio do trabalho de nossas comissões, temos dedicado, através do trabalho voluntário de milhares de colegas, produção de conhecimento científico também no tema da arbitragem. E, mais recentemente, a OAB, através das suas comissões de arbitragem, de estudos legislativos, vem acompanhando de perto o PL 3293/2021, inclusive dialogando com a ilustre deputada Margarete Coelho, que propõe alterações da lei de arbitragem. E segue à disposição para debater e contribuir com iniciativas que busquem aperfeiçoar o Instituto. As possibilidades práticas que a arbitragem oferece, como eficácia, celeridade e flexibilidade, têm elevado sua importância também em outros campos do direito, além do privado, como é o caso do direito tributário e administrativo. Exemplo disso é a participação da Ordem na Comissão de Juristas, liderada pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, que trabalhou e trabalha no aperfeiçoamento dos processos administrativos e tributários. E uma das sugestões é o PL 2486, que dispõe sobre a arbitragem em matéria tributária e aduaneira. E o foco da Ordem, quando acompanha este PL, reside e continua sendo a desjudicialização, a desburocratização e a ampliação da transparência, com o intuito de racionalizar também o contencioso administrativo. Uma grande estudiosa da área, a professora Selma Lemes, destaca o crescimento de novos casos de arbitragem no Brasil. A professora afirma que, em apenas 10 anos, os novos casos submetidos às câmaras de arbitragem aumentaram 600%. Por isto, este debate é inadiável e a Ordem dele participa, pois o Brasil ocupa a 2ª posição no ranking mundial dos países que mais utilizam o método de arbitragem, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Vivemos um cenário de consolidação da prática da arbitragem no Brasil e todos somos beneficiados com as inovações jurídicas e o poder judiciário é essencial no apoio à coercibilidade das decisões arbitrais. A OAB sempre esteve e sempre estará à disposição para o aperfeiçoamento do bom e qualitativo debate sobre soluções que garantam o efetivo acesso à justiça e à cidadania dos brasileiros. Um ótimo seminário a todos e me despeço pedindo licença para que a Ordem siga aqui muito bem representada nos debates pela nossa Comissão Nacional de Arbitragem, na pessoa do seu vice-presidente, Daniel Nogueira. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, então, ao Dr. Rafael de Assis Horn e bem-vindo, Dr. Daniel Nogueira, vice-presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da Ordem. Vou passar a palavra agora para o advogado, professor da USP, meu amigo Heleno Torres, que vai nos oferecer uma pequena introdução aí de 5 minutos, para depois a gente passar para o debate. Obrigado. Obrigado, Fernando. É uma grande satisfação, um orgulho estar nesse grande evento sobre como aperfeiçoar a arbitragem do Brasil, promovido pelo Poder 360, parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, representada aqui pelo doutor Daniel. E agradeço, ainda que não presente, mais as palavras do doutor Rafael Horn. Fabiane, prazer estar aqui ao seu lado. E o ministro Salomão, que realmente colocou muito bem nas primeiras palavras todo o enfoque que pretendemos desse seminário. Queria saudar a todos os presentes também, como já fizeram meus antecessores, na presença do meu querido amigo ministro, grande ministro do Superior Tribunal de Justiça e hoje eminente advogado, doutor César Assur Rocha. Meu presidente tem feito uma presidência magnífica no Conselho Jurídico da Fiesp, construindo uma agenda não só para a indústria, mas para a transformação do direito brasileiro.
Isso tem sido evidenciado no âmbito da Fiesp, e é impressionante sua capacidade de trabalho, ministro. Parabéns. Mas quero também destacar a importância de um evento sobre arbitragem neste momento, ministro Salomão. Estamos num momento de transição política. Nesses momentos, sem dúvida nenhuma, a sociedade espera mudanças e é indiscutível que o Poder Judiciário brasileiro tem ganhado um protagonismo importante, um protagonismo fundamental. Mas o Conselho Nacional de Justiça evidencia, no seu Justiça em Números, que neste protagonismo há muito a fazer também em termos de eficiência do Poder Judiciário. É muito difícil destacarmos aqui agora, em tão poucos minutos, o papel construtivo do Conselho Nacional de Justiça. No ano passado, a convite do ministro Luiz Fux, estive como conselheiro do Departamento de Estudos Judiciários, e ali tive a oportunidade de entender esse grande papel, Fernando. O Conselho Nacional de Justiça, aparentemente, tem funções burocráticas, mas quando nós ingressamos e entendemos a sua estrutura, percebemos que as contribuições que são feitas vão muito além disso. E, no âmbito da arbitragem tributária, ou do que foi objeto aqui mencionado pelo Dr. Rafael Warr, nesse PL que foi proposto agora a partir de uma comissão, nasce ali, a partir justamente dos estudos que foram feitos por nós. Eu representava nesse grupo de juristas justamente o departamento do CNJ, do qual eu era conselheiro, não do CNJ, mas deste departamento de estudos, e construímos as condições para uma grande pesquisa. Eu diria que no mundo não há nada igual, sobre o contencioso administrativo e o contencioso judicial. E as conclusões, ministro Salomão, foram exatamente nesse sentido, de que nós precisávamos, para além do Poder Judiciário, não por falta de eficiência do Poder Judiciário, mas para contribuir ao lado do Poder Judiciário com a melhor solução de controvérsias, com a maior agilidade nessa solução, de instrumentos alternativos para a solução de conflitos. Dentre outros, aperfeiçoar a transação tributária e criar a arbitragem tributária. E eu tenho muita satisfação em dizer a todos, talvez não saibam, mas em 2009, o primeiro projeto que tratou de transação tributária e arbitragem em matéria tributária foi de minha autoria. E isso, enfim, deu ensejo a uma série de debates que culminaram justamente na introdução de uma medida provisória que criou a transação tributária, e hoje nós temos 2 projetos de lei. Um de autoria da senadora Daniela Ribeiro, o PL 4468, de 2021, que tramita no Senado Federal, e este novo projeto, que é o 2486, que está também no Senado Federal, a partir dessa comissão de juristas. Mas eu diria também que nós temos grandes problemas na arbitragem em geral. E a arbitragem precisa realmente de mudanças. Eu também concordo com o ministro Salomão, nenhum projeto é perfeito, e eu queria ir na linha posta pelo ministro Salomão, de que hoje talvez os problemas estejam menos em leis e mais no procedimento. Eu, por exemplo, acho que já deveríamos ter um colégio das câmaras de arbitragem. As diferenças de tratamento entre câmaras de arbitragem sobre soluções para os mesmos problemas, como, por exemplo, conflito de árbitros, discussões sobre ingresso ou não de terceiros e coisas assemelhadas, são muito diferentes entre as câmaras. E por que isso? Porque muitas vezes os regulamentos foram feitos em épocas diferentes e não há um diálogo institucional forte entre elas. Eu acho que a autorregulação do setor, eu acho que isso deveria caminhar para a construção de um colégio nacional, onde houvesse, a partir do entendimento das câmaras de arbitragem, a solução para os seus principais problemas. Eu vou ao encontro exatamente do que disse o ministro Salomão, porque nós não precisamos de lei para isso. Nós podemos fazer isso, tenho certeza, Daniel, que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia perfeitamente construir essa autorregulação
dentro de um colégio, não é, das câmaras de arbitragem, e isso traria muito proveito para o resultado que nós pretendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heleno Torres. E, para começar o debate agora, eu informo que as perguntas, a gente vai direcionar cada uma delas para os convidados, e cada um deles, cada um dos palestrantes, terá, em média, aí, cerca de 3 minutos para a resposta e, obviamente, vamos ter uma interação entre nós. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta para o ilustre ministro Luiz Felipe Salomão, aqui à minha direita, perguntando o seguinte: o senhor presidiu lá em 2015 a comissão no Senado para a elaboração do anteprojeto de lei que acabou propondo as reformas e a ampliação na lei da arbitragem, a lei 9.307, que era de 1996. 7 anos depois, ministro Salomão, quais são os desafios a serem vencidos para aperfeiçoar a arbitragem no Brasil? É possível tornar o processo ainda mais célere e seguro e sem a necessidade de uma lei, na sua opinião? Bom, Fernando, responder isso em 3 minutos me lembrou aquela história do meu nome é Enéas, né? É difícil, vou tentar simplificar aqui. Isso também porque tem o cronômetro ali, né? Não é uma coisa que a gente possa enrolar, né? O cronômetro está ali nos monitorando. Bem, a minha experiência com a arbitragem, ela se constitui do lado de cá do balcão, como juiz, né? Nunca fui árbitro, nunca pretendi. Minha vida toda sempre fui juiz muito novo e até hoje eu acompanho a arbitragem por esse ângulo de visão. E também porque convivi muito com arbitralistas por conta da comissão, aprendi a admirá-los, realmente são muito preparados os que atuam nesse setor especificamente, é uma turma muito preparada e muito aguerrida também com o Instituto, porque compreendem o alcance, a atuação, então é uma comunidade quase que com amplitude internacional, né? Porque tem muita arbitragem de caráter internacional. Então, essa é a minha visão, que eu posso te passar a partir dessa experiência. E a partir dali, eu pude ver que alguns temas realmente não conseguimos resolver lá atrás, porque eram temas muito sensíveis, muito controversos, como alguns eu mencionei aqui. Esse tema da lista fechada dos árbitros, o que o Heleno mencionou, que é uma excelente ideia, a assimetria entre o funcionamento das câmaras. Eu acho que a ordem tem um papel nisso, porque cada câmara funciona de um jeito, e também há dificuldade quanto à transparência, por conta justamente da confidencialidade que marca o Instituto. Então, é difícil também. Agora, tem um debate grande para saber se os precedentes vinculantes das cortes superiores, do Supremo e do STJ, se esses precedentes vinculantes também vinculam na arbitragem. Até tem um artigo escrito sobre esse assunto. Isso aí está imbricado com o tema da transparência das decisões na arbitragem para formar uma coletânea de jurisprudência, que é também dificultoso. O levantamento dos números da arbitragem, porque a confidencialidade impede. Então, é um pouco tatear no escuro para encontrar soluções, porque você realmente não tem, é um ambiente que você não tem muita, e não pode ter, e não deve ter, por conta dessas dificuldades que se tem. Mas, seguramente, alguns desses temas vêm à tona. A lista fechada, o custo da arbitragem, hoje precisa ser mais transparente, envolve técnicos de muito reconhecimento. Acho que o tempo, a demora na solução da arbitragem, quando ela é mais complexa, também é questionada. E, por fim, eu acho que caberia um levantamento, talvez aí uma pesquisa científica, alguma coisa mais aprofundada, para as decisões do STJ que reconhecem
a nulidade do painel arbitral. A partir daí, por quais os motivos que o STJ está utilizando, qual a jurisprudência que o STJ está utilizando para anulação das decisões arbitrais, certamente vai contribuir para uma reflexão e um aperfeiçoamento das decisões arbitrais. Eu destacaria, nesses 4 minutos, essas questões. Mas vamos debater mais. Muito obrigado, ministro Salomão. Doutor Daniel Nogueira, seja muito bem-vindo ao nosso debate. E a nossa pergunta é: como os meios extrajudiciais, em especial a arbitragem, podem auxiliar, então, na resolução de conflitos e quando eles são mais indicados? Alô. Boa tarde, bom dia a todos. Agradeço inicialmente ao Poder 360 pelo convite. É uma honra participar desse painel, com o Salomão, com a professora Helena, com a professora de todos nós, a doutora Fabiane. Eu sempre faço a seguinte reflexão. Nós, como sociedade, pedimos dos juízes que sejam juízes com muita produtividade. Foi a decisão política que nós tomamos. Nós criamos o CNJ cobra decisões, cobra produção, cobra produtividade, e o juiz tem que se adaptar a isso e ele tem que produzir decisão em escala. Eu sempre faço essa análise em todos os lugares que eu vou palestrar, e a estatística bate em quase todos os estados. Se você pegar a justiça em números e pegar o tempo que o fórum está aberto a cada dia, durante o ano, presumindo que um juiz trabalhe de segunda a sexta, não folgue em ponto facultativo, trabalhe da hora que chegou no fórum até a hora que saiu, o tempo médio que cada juiz tem para sentenciar cada processo que ele sentencia de acordo com a justiça em números é 1 hora. Isso é 1 hora para ler a petição inicial, decidir se ele vai deferir ou não a liminar, ler a contestação, sanear o processo, presidir a audiência de instrução e julgamento, ler os memoriais, refletir sobre qual é a melhor decisão, sentenciar e decidir os embargos. Ele tem 1 hora para poder fazer isso em média. Nós cobramos dos juízes produtividade. Quando nós fazemos isso, nós não podemos reclamar que o juiz tem que agir como alguém que é cobrado pela sua produtividade. Se esse juiz para julgar um processo por dezenas, centenas de horas, ele vai ter problema para ser promovido, porque as estatísticas dele vão ficar distorcidas. E, às vezes, alguns casos demandam dezenas ou centenas de horas de análise. E quando você é um empresário que quer ter uma atenção específica para os seus conflitos e quer contratar essa atenção específica para o seu conflito, e não pode se dar o luxo de esperar que o judiciário eventualmente vá decidir isso, a arbitragem acaba sendo uma boa solução. A arbitragem é exatamente por isso um mecanismo preferencial para as lides societárias, até por conta do sigilo, para as lides de construção. Tem algumas lides que são muito próximas da arbitragem como mecanismo essencial de solução de conflito, justamente porque o árbitro, diferente do juiz, não tem produtividade. O árbitro é contratado para decidir aquele caso e deveria se dedicar àquele caso como um prestador de serviço de ambas as partes, devendo se dedicar e conhecer o caso, pelo menos com a mesma profundidade que os advogados. Obrigada, doutor Daniel. Muito obrigado, doutor Daniel, também. E queria fazer, então, a primeira pergunta para o professor Heleno Torres. A arbitragem é uma ferramenta jurídica consolidada, como a gente está ouvindo de todos os palestrantes aqui, consolidada internacionalmente. Aqui no Brasil, a Lei 9.307 de 96 trouxe mais segurança jurídica para as relações empresariais. Agora, passadas mais de 2 décadas, que tipo de estrutura, na sua opinião, professor Heleno, deveria ser criada para simplificar a arbitragem e usá-la a favor das empresas e da estrutura jurídica no país? E já mencionando o que o senhor mesmo disse, a assimetria de regulamentos entre as câmaras. A segurança jurídica ela é um princípio essencial. Está no preâmbulo da Constituição, a exigência de segurança, está no caput do artigo 5º,
quando fala de segurança, e a segurança ali não é a segurança ostensiva da polícia, é a segurança do Estado, é a segurança jurídica como resultado da própria existência do Estado democrático de direito. Então, é óbvio que todo o processo, seja ele o devido processo legal, seja o devido processo arbitral, nós teremos que oferecer e entregar ao jurisdicionado resultados com segurança jurídica. Eu entendo que, ao meu ver, não é, um colégio de câmaras arbitrais seria definitivamente a solução de muitas das dificuldades, pela troca de experiências que estas câmaras poderiam dar, transparência e previsibilidade com relação aos modelos de solução das controvérsias. Esse é um primeiro. O outro é a garantia de autonomia privada. Quando as empresas fazem seus contratos e, ao lado da cláusula de foro, colocam um compromisso arbitral, o que eles querem é decidir aquele conflito de forma célere. Então, quando, muitas vezes, alguns árbitros começam a usar de um excesso de procedimentabilidade, digamos assim, aurida, trazida do processo civil, contaminam a arbitragem com aquilo que ela não deve ter, que é o excesso de formalismo, que é o excesso de prazos muito longos, né, a demora na entrega daquilo que é tão caro ao Poder Judiciário, que é a prestação jurisdicional. Então, para mim, logicamente, eu tenho exercido permanentemente essa função de árbitro em alguns momentos, ou ofereço pareceres para arbitragens que estão em curso e percebo, na minha experiência, essas situações, não é? Onde os conflitos surgem da própria dinâmica do procedimento. E é isso que nós temos que evitar. E a Câmara tem que ser ágil o suficiente para proteger não só os árbitros, como também as partes e o processo da sua totalidade. Não é? Então, a segurança jurídica, eu diria que é essencial. E aí, nessa escolha, já que houve uma escolha por autonomia privada, a garantia dessa autonomia privada ela deve ser constante na escolha dos árbitros, na definição dos recursos, na forma de construção da própria estrutura, né, do modelo a ser adotado de questionamentos, de quesitos, de peritos que serão oferecidos. Então, a arbitragem, ela, obviamente, varia muito, porque depende sempre do contexto da situação posta para decisão. Uma arbitragem sobre uma indenização, logicamente, tem nuances que são diversas daquela que é uma arbitragem se pagou ou não pagou um determinado valor, se houve um aumento abrupto do preço e a empresa não tem mais como honrar aquela obrigação. Então, são situações que variam conforme o caso. E é exatamente aí que também nós temos que perceber a relevância e o papel da experiência dos árbitros, não é? Eu estou convencido, cada vez mais, e percebo isso na experiência da Câmara de Arbitragem da Fiesp, da Câmara do Comércio, das que eu participei já, Brasil-Canadá e etc., não é? Que eu percebo que a experiência dos árbitros em perceber isso, essas diferenças, realmente conta bastante, né? E nós precisamos trazer isso não para uma lei, não para engessar o processo cada vez mais, mas talvez para exatamente um núcleo de debate nacional, que é a OAB Nacional, por exemplo, poderia contribuir fortemente. Obrigado. Obrigado, professora. Ministro, o senhor tocou sobre esse... pois não. Eu só ia fazer um comentário rápido, se fosse possível. Eu não sei necessariamente se a padronização das câmaras é algo que é desejável. Por exemplo, a CCI faz o escrutínio da sentença. O escrutínio da sentença leva um pouco mais de tempo, mas tem uma fase formal ulterior em que outros arbitralistas vão analisar a sentença para ver se ela é válida ou não. Outras instituições, como a Camarb e a CCBC, não fazem isso. Eu posso querer, em alguns casos, o escrutínio, ou posso querer, em outros casos, não. Então, eu acho que essas diferenças de câmaras, elas não são necessariamente ruins. Eu, como usuário, só tenho que ter a sabedoria de saber escolher. Não significa que as câmaras não tenham que dialogar entre si, até tenho a impressão que esse diálogo já começou logo depois da decisão, de uma decisão recente sobre
sobre uma anulação depois de disclosure, as câmaras começaram a conversar entre si sobre como é que se desenvolve isso, para ver se elas criam uma padronização, mas eu genuinamente não acho que seria bom padronizar. Câmaras diferentes prestam serviços diferentes. Sim, isso sem condições de diálogo, não tem a menor dúvida. Mas eu acho que as diferenças das câmaras, elas são salutares. E algumas servem para conflitos e outras são melhores para outros. Ok. Ministro Salomão, o senhor tocou nesse ponto na sua fala inicial. A arbitragem é regulamentada no país há mais de 2 décadas. Porém, não há uma construção de jurisprudência arbitral, principalmente devido aos contratos que garantem a confidencialidade ao processo. Há algum avanço possível para compilar essas teses das decisões e, ao mesmo tempo, resguardar o sigilo? Bem, Fabi, a pergunta é muito interessante. Eu realmente não tenho condição de respondê-la, porque, como eu te disse, o meu conhecimento é do lado de cá. O que eu escuto são alguns debates de como viabilizar uma compilação da jurisprudência. Também não saberia te dizer se isso tem padrão internacional. Eu acredito que tenha, porque tem países que compilam a jurisprudência arbitral, outros obtêm mais reserva nesse ponto. Eu realmente não saberia te dizer com precisão. O que eu creio que é um debate muito interessante é esse que eu disse, da utilização dos precedentes vinculantes, de súmulas vinculantes, e ainda mais com essa dificuldade que nós temos de conhecer o funcionamento interno. Eu havia entendido, Daniel, que realmente a proposta do professor Heleno Torres é no sentido de um intercâmbio de informação, que eu acho que não existe. Recentemente, nós tivemos um caso, já respondido a pergunta da Fabiana e já enveredando para uma outra linha de debate, nós tivemos um caso onde houve um conflito de competência entre, agora mais recentemente, né, entre a mesma Câmara, entre tribunais arbitrais dentro da mesma Câmara. Quer dizer, isso foi solucionado pelo STJ. Me parece, como é toda a natureza da arbitragem, tudo gira em torno, Fernando, para quem não é da área, o pilar da arbitragem é a livre manifestação da vontade, é a contratualidade, é a vontade de resolver o seu conflito por aquela forma escolhida dentro daquelas regras do jogo que estão ali. Esse é o pilar da arbitragem. Daí decorre todo o resto que a gente pode aqui e estamos debatendo. É um pouco de contrassenso que haja um conflito de competência dentro da mesma Câmara. Isso é um negócio realmente que me chamou muito a atenção. Tivemos que fazer uma construção para poder conhecer do conflito, né? Porque também, senão, não resolveria o problema. Foi uma solução meia ali muito engenhosa do ministro Belize, que foi o relator, e acabou que nós resolvemos esse conflito. Mas está aí um exemplo claro de que é preciso intercâmbio de informações. Muitos desafios. O professor Heleno quer fazer uma intervenção. Não, eu só queria destacar essa importância. Eu acho que o papel dos precedentes nos tribunais superiores mostram a utilidade que eles ganharam, né? Se não de forma vinculante, mas ou pelo menos com as questões materiais, porque eu acho que isso vai variar de caso a caso, mas sobre questões processuais, os precedentes poderiam trazer dos procedimentos da arbitragem, ministro Salomão. Eu acho que talvez alguma forma de inventário poderia ajudar muito em construir essas soluções daquilo que o senhor mesmo comentou, né? Da autorregulação, né, internamente. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o doutor Daniel Nogueira. No final de 2021, de acordo com a pesquisa Arbitragem em Números e Valores, de autoria da advogada
e professora Selma Lemes, estavam em tramitação 1.047 procedimentos nas 8 principais câmaras de arbitragem do país. É um marco, é um recorde de casos em andamento. É possível, doutor Daniel, tornar o método ainda mais acessível e abrangente no país, dado que, como todos nós aqui já ouvimos e citamos, há a questão do sigilo e da privacidade? Assim, e eu tenho muita felicidade de responder essa pergunta. Só 2 comentários rápidos em relação à pergunta anterior. Quanto a precedentes, se precedentes são vinculantes à arbitragem, eu não tenho a menor dúvida na minha interpretação que são. O árbitro tem que seguir os precedentes vinculantes. No entanto, se ele aplica o precedente de forma errada, isso é um erro de direito. E erro de direito não causa nulidade da sentença arbitral. Então, se ele está aplicando o direito brasileiro, ele tem que aplicar os precedentes da mesma forma que ele tem que aplicar o Código Civil, da mesma forma que ele tem que aplicar o direito material, mas se ele aplica mal o Código Civil ou os precedentes, é um erro de direito, isso não vai causar a invalidade da sentença arbitral, minha leitura. Quanto à publicação de precedentes arbitrais, apesar de interessante a ideia, a minha única preocupação a única preocupação que eu tenho em relação a isso é o efeito ICSID. ICSID é um órgão de arbitragem de investimentos do Banco Mundial que as suas sentenças são publicadas. E elas não só são publicadas, mas elas geram precedente para outro caso do ICSID. E aí o que acontece? O árbitro sabe que ele está escrevendo não só para decidir o caso das partes, ele está escrevendo para estabelecer um precedente. E aí viram tratados de 400, 500 folhas em que milhões de obter dicta porque sabe que isso vai ser lido por terceiros no futuro. Quanto à pergunta especificamente, eu sou do Amazonas, eu sou um arbitralista do meio do mato, e meio que me especializei em desenvolvimento de novos mercados da arbitragem. O Amazonas é um deles. Já ajudei outras unidades da federação no desenvolvimento dos seus mercados, e a estatística da professora Selma é essencial, mas ela é incompleta, os números são incompletos. Nós temos um mercado grande de arbitragem regional no Brasil. A arbitragem não existe só em São Paulo e BH. Nós temos vários mercados, alguns com algumas características muito peculiares. Nós temos alguns mercados que têm algumas características muito próprias, mas nós temos mercados regionais sadios, com câmaras pequenas. Mas, mais uma vez, na diferença de câmaras. Nem todo caso é um caso para CCI, para Camargo e para CCPC. Nós temos casos que são casos para Canorte, uma instituição, por exemplo, do norte do Amazonas, que se prepara para receber pequenas demandas de escopo regional. A única preocupação é ter algum órgão que queira gestar isso, porque Câmara de arbitragem tende a não ser um bom negócio como business. Né? Por isso que todas as câmaras de arbitragem de sucesso do Brasil, se vocês prestarem atenção, elas são gestadas por alguma entidade sem fins lucrativos. Né? E aí, depois de 15, 20 anos, se torna algo de sucesso. Durante os primeiros 10 anos, uma câmara de arbitragem vai perder dinheiro e vai precisar ser sustentada. Então, o que você precisa encontrar nas diferentes regiões do Brasil é uma federação das indústrias, uma associação comercial que queira investir nesse modelo e disponibilizar para as partes e os advogados a criação desse mercado, e isso é plenamente possível de ser feito. Basta investir tempo e dedicação mais uma vez, isso é uma realidade. Hoje existem mercados regionais sadios no Brasil funcionando bem. Muito obrigado, doutor Daniel. Fabiane? Heleno, essa mesma pesquisa de 2021, Arbitragem em Números e Valores, mostrou que houve um aumento de quase 41% de contratos internacionais sendo discutidos em arbitragem, em comparação com o ano de 2020. Qual é a relação entre a resolução de conflitos pela arbitragem e a atração de investimentos para o país? Olha, essa pergunta é essencial. Eu queria destacar que a professora Selma Lemes, eu tive a honra de compartilhar com ela a redação do PL 4468/2021, que é justamente que trata de arbitragem tributária de relatoria da senadora Daniela Ribeiro. E
ao lado da Priscila Faricelli, que é uma advogada brilhante de São Paulo. E, nessa época, eu acredito que era justamente o período que ela estava trabalhando nesses números, nós chegamos até a discutir algumas coisas sobre esses itens. Por quê? Porque é fundamental, Fernando, para a melhoria do ambiente de negócios, que nós tenhamos celeridade nas soluções de controvérsias. Vamos imaginar que, o seguinte, todo investimento estrangeiro tem por trás o investidor. Uma coisa é a empresa que está aqui atuando e, de repente, se encontra num conflito e precisa de uma solução rápida. Outras são os investidores que estão esperando o pagamento dos dividendos. E, muitas vezes, uma ação judicial não interessa a esse investidor. Por quê? Porque, muitas vezes, uma solução, ainda que não a melhor, não a ideal, mas é uma solução e aquilo resolve as questões não somente da empresa naquele momento, mas também do financiamento da empresa, dos investimentos que estão alocados naquele país. Então, hoje, o maior drama das empresas estrangeiras com capital em atuação no Brasil, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer isso, está concentrado na demora das decisões judiciais. Então, e a arbitragem não pode, digamos, ser uma continuidade disso. Pelo contrário, tem que ser o grande instrumento para a celeridade e a rapidez que esses investidores esperam, justamente para contribuir com a melhoria no ambiente de negócio. Agora, tem um ponto também que precisa ser ressaltado, né? A arbitragem, quando ela se instaura, enfim, ela vai seguir um rito. Ela segue um rito e eu acho que também, e é nesse ponto que eu acho que os árbitros precisam ter a compreensão deste papel, porque muitas vezes, por uma preocupação de formalismos, a arbitragem se torna morosa, não por conta das empresas que estão envoltas no litígio, mas, especialmente, pela condução dos árbitros, com excessivo formalismo. E aí nós precisamos realmente pensar em como, cada vez mais, estimulá-los a uma compreensão da necessidade de esforço pela rapidez e celeridade. Professor Heleno Torres, muito obrigado. Nós estamos com um cronograma apertadíssimo. O ministro Salomão, que nos honrou com a presença aqui hoje, tem um compromisso, vai viajar. Eu queria passar a palavra para o ministro Salomão, fazer um sumário do que conversamos aqui. Eu sei que o exercício da concisão é sempre cruel com todos nós, porque temos muitos argumentos para apresentar, mas pediria ao senhor, ministro, que fizesse um breve sumário para a gente caminhar, então, para o final aqui do painel. Pois não. Eu acho que do que falamos aqui, um traço comum foi o avanço que a arbitragem teve no nosso país, a excelência do trabalho da arbitragem no nosso país. E, agora, por último, surgiu um outro traço também, que foi esquecido antes, mas que não é menos importante, que é a questão da atração de investimentos, né? Realmente, eu acho que para a economia, um dos fatores que coloca o país numa qualificação boa de ambiente de negócios, seguramente é segurança jurídica, por um lado, e, pelo outro, a qualidade da arbitragem, o funcionamento do sistema de arbitragem, boas câmaras. Então, é um fator inegavelmente de bom rendimento do sistema econômico, né? Inclui ali como um item com peso grande. E dentro dessa importância, desse peso que tem a arbitragem, também verificamos a relevância que teve tanto o Supremo, que declarou a constitucionalidade, como também o STJ, que vem lapidando o Instituto, construindo, colocando ali os pontos principais, realçando os pontos principais, dando vitalidade para a arbitragem naquilo que lhe compete, porque é um instituto visceralmente de natureza privada, contratual, onde a manifestação de vontade
é o pilar central para o seu funcionamento. E também percebemos aqui dos debates que é necessário algum tipo de aperfeiçoamento, o que é da natureza de todos os institutos, né? Nós fizemos a adequação legal em 2015, porque já tinha aí quase 20 anos da lei, e é muito recente o que nós fizemos para cá. Nós consensuamos ali, naquele momento, vários pontos de aperfeiçoamento, na verdade, de amplitude, de ampliação da lei, o que fez com que ela passasse no parlamento muito bem, houvesse um consenso, e nós seguimos um padrão internacional. Também, naquele momento, nós optamos por um padrão internacional, o que confere ainda mais segurança jurídica, ainda mais utilização para o Instituto. Qualquer mexida agora nisso realmente não vai ser bem visto pela comunidade internacional, pela comunidade econômica e, no meu modo de ver, também pela maioria dos juristas no Brasil. Precisa de aperfeiçoamento? Sim. Acho que nós também tiramos a mesma ideia aqui de todos, que é preciso aperfeiçoar, identificar os pontos de aperfeiçoamento e trabalhar nesses pontos sem que haja necessidade de lei, de alteração legislativa. Por fim, eu acho que é muito interessante as duas ideias que surgiram aqui. A primeira, essa conversa que é preciso se fazer entre as câmaras. A segunda, que eu já vou sugerir à Juliana, lá da FGV, que faça, é uma pesquisa sobre a jurisprudência do STJ com as ações anulatórias para a gente identificar aonde está havendo os problemas nas câmaras para poder ver o que é possível de ser feito. Essa é uma pesquisa muito interessante de ser trabalhada.